Programa Mercado de Ação, sempre às terças-feiras, 22 horas e 30 minutos. Quinta-feira, 23h30 e sábado às 8 na sua Poa TV, canal 6 da NET, com transmissão simultânea pelo site poatv.net. Recebe hoje economista, professor, pesquisador da Fundação de Economia e Estatística e nosso regular instrutor no nosso programa, Carlos Paiva. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tu fizeste uma viagem agora um pouco longa, dando uma analisada aí na economia da América Central. Eu passei pelo Panamá, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Nicarágua há bastante tempo também. Eles estão melhor que nós? Não, na América Central, a América Latina em geral não está num dinamismo muito grande, né? Quem está puxando o mundo, o dinamismo está na Ásia, né? Nós, infelizmente, não estamos muito bem. Mas, assim, é diferenciado, claro, em cada país tu tens... O Panamá tá bem, né? O Panamá, desde que recuperou para si o controle do canal, ele tem conseguido realmente explorar bem é uma riqueza enorme que, enquanto estava sob controle dos Estados Unidos, era meramente pagava as contas e não ficava nada para o país, né? Então, ele é uma coisa bonita de se ver. Mas, em geral, os outros não estão... Está meio parelho. Parelho, Muito se fala do PIB sobe, PIB baixa, esperava menos, caiu mais. O que é o PIB em termos práticos? Como é que a pessoa na rua, o cidadão, o consumidor, sente o PIB? Essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, assim, em geral, se explica muito mal a coisa do PIB, né? É usual na televisão você dizer que é o conjunto das riquezas do país. As riquezas de um país é aquela parte que é estável, né? A riqueza não muda de uma hora para outra. A riqueza são os prédios, a tecnologia, o conhecimento humano, as relações sociais. Então, isso em um mês, em um dia, em um ano, não muda muito, né? O PIB não. O PIB é o produto. É aquilo que... o produto de um dia é uma coisa, o produto de um mês é 30 vezes maior, o produto de um ano é 12 vezes maior que o de um mês, né? Em média, aproximadamente. Então, o produto é uma variável de fluxo, o PIB, tá? A cada período ele vai aumentando. Então, o que é o produto que nos interessa, que é o PIB? Tem que fazer uma diferença entre o PIB e a produção. A produção é tudo que sai das empresas, tá? Tudo que sai das fábricas, é faturamento. O PIB é apenas aquela parte que sai das empresas e não é necessário para recomeçar o processo no ano seguinte. Ou seja, aquilo que vai se tornar propriedade privada dos agentes, aquilo que vai ser bens de consumo para os trabalhadores e bens de investimento para os empresários. Aquilo que vai ser, eu adquiro para consumir. Exatamente. Todo produto que é adquirido por alguém para consumir, ou todo produto que é adquirido por alguém para investir, esse é o PIB, ok? Na verdade, tem mais uma variávelzinha, aquilo que tu produz para exportar, aquilo que o governo produz, tem algumas... Mas, assim, fundamentalmente é isso. É o produto que se consome e que se investe. Caiu no ano passado. O que significa? O padrão de consumo da sociedade diminuiu e o país não está tendo horizonte de investimento. Os empresários não estão querendo investir, né? Então, isso envolve uma queda da produção. Produziu-se menos máquina, menos carro, menos roupa, não menos alimento, porque, na verdade, nem tudo sobe ou cai junto, né? A alimentação nós temos crescido sistematicamente porque nós produzimos, em parte, para fora, para exportar. Então, quando não tem uma demanda interna, tu manda para fora. Agora, a produção industrial foi a que caiu. Isso é a partir de um empobrecimento da população, senão ela continuaria consumindo mais. Quando o PIB é diretamente proporcional à renda. Quando o PIB cai, a renda das pessoas cai também. E praticamente idêntico, né? O produto interno bruto de um país é praticamente igual à renda nacional. É o somatório de lucros, juros, salários e aluguéis. 2015 nós tivemos uma queda pequena do PIB. Sim. 2016, uma queda bem maior. Na verdade, ambas foram em torno de 3, né? As duas quedas foram significativas. Sim, mas nós temos um crescimento da população de 2 anos. Não, é verdade, mas assim... Isso não impacta? É que, na verdade, assim, quando você faz o cálculo do PIB, você está pegando de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Se você pega de julho a agosto, você tem um outro dado. Então, enfim, quer dizer, 2015 e 2016 foram muito parecidos. A crise começou, digamos, no início de 2016, de 2015. Então, o primeiro trimestre não foi tão forte, mas depois ela vai se aprofundando. Então, tu tem um rescaldo de 2015 que vem para 2016. Tu não pode dizer que um foi pior que o outro. Foram 2 anos que a gente estava prevendo uma queda em torno de 3%. Era previsível isso. Tá? 2017?
2017 já não vai ser um ano bom, porque assim, no sentido de que você não está ainda crescendo, mas na verdade você vai ter uma estagnação. Vai parar de cair? Vai parar de cair, exatamente. A expectativa que se tem é em torno de 0,5% de crescimento ou 0,5% de decréscimo. Tá? Eu chutaria mais no zero mesmo. Né? Eu acho que não cresce nem sobe. E isso por uma série de circunstâncias. Assim, o governo está muito amarrado. Né? Não se trata de uma questão meramente política, tem amarrações. Se tudo dá certo no plano da política, com o que está, a confiança sobe um pouco e nós tendemos a valorizar ainda mais a nossa moeda. Então, nós vamos ficar com um dólar que pode ficar abaixo de 3. Né? Isso deprime as exportações e a indústria calçadista que está recuperando, teve um crescimento de 5% agora, por exemplo. Isso deprime também a recuperação do parque, a renovação do parque industrial. Depende, mas assim, ó, nós estamos, infelizmente, quer dizer, importando muito. Então, quando você renova o parque industrial, o movimento tu está comprando máquina hoje para produzir melhor e com melhor tecnologia amanhã. Mas como a gente tem importado muito maquinário, quando você compra a máquina de fora, você não está mobilizando a economia brasileira. Tá? Houve um movimento no período da Dilma de garantir um trabalho para ampliar a participação da demanda sobre bens de produção nacional, especialmente na Petrobras não comprava nada que não fosse nacional. Isso já está mudando. Então, assim, o governo está adotando uma política mais liberal. Essa política liberal significa o seguinte: mesmo que haja crescimento dos investimentos, não vai impactar tanto sobre a demanda nacional de bens de capital, vai se deslocar para fora. Então, não é por aí exatamente que nós vamos ver um crescimento. O crescimento que vai existir, se existir, vem nos bens de consumo em função da liberação da FGTS. Isso sim, nós vamos ter um crescimento de consumo e alguns ajustes que têm que ser feitos com investimento interno. Por exemplo, construção civil. Construção civil é um investimento interno, não é máquina que tu possa importar. Tá? Então, naquilo que houver elemento para você fazer investimento que precisa de construção civil, aí sim tu vai se mobilizar. E necessariamente tu vai ter na parte da logística, que é o nosso grande calo, que aperta. Né? Vai ter alguns investimentos em logística, em construção civil e em consumo, que vão crescer e outros tantos vão decrescer. A economia não deve passar de zero, tu entende? É isso? O zero eu também posso fazer a consideração de que vai estabilizar o emprego e desemprego. Exatamente, exatamente. É isso que importa dizer assim, ó, veja bem, se você investir nesse momento comprando bens de fora, você está gerando emprego internamente? Não. Não, exatamente, porque você está gerando emprego lá onde você está contratando a máquina, tá certo? Então, assim, o emprego não vai crescer ainda este ano, ele está estável. Em qualquer circunstância, a gente pode estar analisando assim, o governo se fragiliza politicamente, aí o dólar volta a ficar mais caro e você tem, então, uma pressão inflacionária que o Banco Central vai levantar os juros. Mas você vai jogar uma demanda para dentro, você para de importar. Então, nós estamos num jogo em que uma coisa compensa, sabe, a outra. Se houver uma explosão, um problema político, você desfortalece a indústria, mas vai ter juro alto. Se você não tiver problema político, você não vai ter juro alto, mas aí daí você vai ficar, vai sofrer uma queda de demanda porque nossas importações vão ficar mais baratas. Então, no momento, nós não temos muita expectativa de melhora. Só isso vai depender de 2018. Se falasse a questão política, o tabuleiro político ele vai se movimentar ao longo desse ano. Enfim, tem várias ações, listas daqui, listas dali, delações aqui e lá. Uhum. Como é que esse jogo de xadrez afeta ou está afetando a economia e vai afetar nos próximos meses? Afeta porque cria uma situação de incerteza. Sempre que tu tem incerteza na economia, a primeira coisa que os agentes produtivos fazem, especialmente os empresários, é assim, na dúvida não ultrapasse. Você fica numa forma líquida de dinheiro. Tu fica em dólar, ou em euro, ou em yuan, RMB, numa situação, uma posição financeira, digamos, sólida, ganhando uma taxa de juros baixa, mas seguro de que em qualquer circunstância você vai esperar para saber o que você vai imobilizar depois. Ora, se todo mundo espera para depois, não investe agora, o resultado é que não tem demanda de bens de capital, de máquinas, percebe? Então isso asfixia um pouco a economia. Sempre que tu tem incerteza, e nós estamos num momento de elevadíssima incerteza, a gente não sabe nem para onde é que vai o câmbio, você tem uma reação de não gastar, de poupar mais para ficar líquido, para ficar seguro. Você aumenta a demanda precaucional de dinheiro, especulativa de dinheiro, para ver o que vai ser depois. E é isso que está nos impactando nesse momento. Agora, diga. Não, essa liquidez, ela fica latente, esperando o momento de investir. Exato. As empresas estão capitalizadas.
Como é que é essa relação de estar capitalizado e ter liquidez, na verdade, é assim, e poder dar um salto no mercado? Estou numa polêmica agora central no que nós estamos vivendo. Tá? Tem muita gente dizendo que as empresas estão descapitalizadas e que isso seria um dos motivos da crise. Isso é muito complicado porque depende de quem é que está no controle dos ativos. Por exemplo, assim, a Volkswagen está devendo para o banco da Volkswagen na Alemanha. Ela está endividada, mas ela deve para ela mesma, percebe? Existem relações hoje em dia, tu tem assim, o setor financeiro está capitalizado, as empresas estão relativamente endividadas, mas elas têm relações íntimas umas com as outras, porque, na verdade, o que o banco faz? Ele apenas empresta um dinheiro que alguém emprestou para ele. Você deposita no banco, o banco repassa para a empresa. Muitas vezes é o acionista da empresa, o dono da empresa, que está emprestando para o banco. Então, é uma relação de triangulação bem difícil, tá? Eu sou crítico a essa ideia de que as empresas brasileiras estão particularmente endividadas, isso está um problema grave. Não. Tem um jogo aí de financeiro muito obscuro, tá? Em que os agentes privados estão com dinheiro e podem voltar a investir se por acaso houver horizonte. O problema não é esse. O problema não é excesso de endividamento, nem baixa taxa de lucro. O problema é falta de horizonte. Tu não sabe onde é que vai dar. Insegurança. Insegurança. Agora, exatamente, veja, por exemplo, no setor agroindustrial, os investimentos continuam. Porque tu sabes que, seja como for, a perspectiva, um dólar, um commodity... Não depende do Brasil adquirir o grão. A demanda é internacional e nós somos altamente competitivos. Então, aonde você tem assim, um horizonte de demanda, o investimento continua. Não importa se tu está mais endividado ou não. Tu consegue financiamento. Você busca recurso, enfim. Exato. Então, eu posso dizer, nós estamos nos aproximando ao final do intervalo, as empresas no Brasil, de uma maneira geral, elas têm condições de, a qualquer melhoria no horizonte, sair a 1000. Não todas a 1000, mas que tem condições, tem. Essa é a avaliação que eu faço. Eu estou sendo bem franco, isso é uma polêmica entre nós, tá? Porque é uma maneira, depende de como é que tu lê a contabilidade da empresa. Muitas vezes a empresa está devendo para a sua própria financeira, para a sua trading, para um banco que é associado. Então, tu tem uma leitura, às vezes, que eu acho meio enviesada. Não tem cabimento com a margem de lucro que a gente está operando, que, na verdade, as empresas estejam tão endividadas. Eu aposto que o problema não é de circuito financeiro. Agora, tem um detalhe que é o seguinte, né? A depender de como é que nós vamos articular o financiamento pelo BNDES, houve uma mudança aí. O governo federal estava, digamos, capitalizando o BNDES para ser uma base financeira e agora o Meirelles está exigindo já os pagamentos dessa base que o Tesouro emprestou para o BNDES. E ele é sempre o nosso banco, quer dizer, o BRDE não empresta com recursos próprios dele, ele toma junto ao BNDES. Então, esse é o grande banco financiador do Brasil. Como é que esse banco vai vir a funcionar ou vai ficar funcionando nos próximos anos? Isso é uma coisa que ainda está meio incógnita. Carlos Paiva, vamos a um pequeno intervalo e retornamos num instante. Continue conosco.